Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre música, sobre literatura, vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre saúde. E os nossos convidados são Marcos Junqueira do Lago, que ele é médico infectologista, e ele vem nos falar sobre a vacinação contra a gripe. Começou ontem. Começou ontem. Vai até o dia 1º de junho, impreterivelmente. Se sobrar alguma vacina, a gente ainda faz o máximo possível, né? Mas não são 70 milhões de doses, não é isso? Mas você sabe que todo ano, às vezes, sobram algumas vacinas, infelizmente. Tomara que esse ano a gente consiga vacinar o maior número de pessoas. Maravilha, prazer em tê-la aqui. Obrigado. Nós estamos com Fábio Scarano, que é diretor da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, e ele é professor de Ecologia da UFRJ, e ele vem nos falar sobre os riscos para a biodiversidade no planeta. Menos 40% daqui a 20 anos, é assim? Vai estar acabando? Tomara que não, mas a coisa está feia. Caramba. Mas a gente tem meio da gente dar a volta nisso. Mas eu li que hoje em dia a Ásia é um bom exemplo. A Ásia, que é um continente super povoado, é um bom exemplo em termos de biodiversidade, de ecologia, de meio ambiente? Então, depende de exemplo para quê, né? De qual país. A China, por exemplo, está com um esforço de restauração enorme das florestas. Isso. Então, nesse sentido, é um bom exemplo, mas ao mesmo tempo é um histórico de poluição que nas grandes cidades lá você tem dificuldade de ver a luz do dia. Tá, então depende. Então, depende, né? Ok, tá ótimo. Estamos com Jacques Fuchs, que é escritor. E ele está lançando o seu livro Nobel, ou Nobel, dependendo de como vocês quiserem ganhar o prêmio. E ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. Foi isso, né, Jacques? Acho que é uma alegria para todo mundo aqui receber um laureado com o Nobel, né, no programa. Cara, há anos que a gente né? deseja que o Brasil ganhe. Aí eu peguei, chutei a porta e falei, pronto, ganhamos, né? Claro, ainda por e cima... fiz o meu discurso. Isso. Muito bom. O pior é que é tudo de brincadeira, mas ele estuda pra caramba. Prazer em tê-lo aqui, Jacques. Prazer meu. Nós estamos com o Maurício Carrilho, que é músico. Ele é sobrinho do Altamiro Carrilho, né? Isso aí. Ele é do Instituto Casa do Choro. Ele vem nos falar sobre o seu trabalho e vem nos falar sobre o Dia Nacional do Choro, que foi comemorado ontem, porque é aniversário do Pixinguinha, não é isso? Entre outros craques do choro. Severino Araújo também. E o centenário Jacó do Bandolim. Centenário do Jacó, do Dino Sete Cordas. Enfim. Teve um monte de homenagem lá ontem. Maravilha. E estamos com Camila Abreu, que vai explicar tudo para vocês, não é isso, Camila? Exatamente, Vera. Antes, boa tarde para vocês, boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. Basta você entrar na sua rede social favorita, que pode ser o Twitter, o Instagram, o Facebook, mandar a sua mensagem que eu vou receber e repassar para os nossos convidados. Você também pode participar usando o WhatsApp. Mande sua mensagem para o número 999035329. Participem. Maravilha. Parece que o Maurício Carrilho, em 2005, ele inventou um negócio seguinte: vamos fazer um choro por dia. É verdade isso, mas... Aí ele fez mais de um, tem só nesse ano mais 365. Não é possível isso. É verdade. Eu fiz um teste, eu queria saber, porque muita gente fala, choro é uma música que todo choro é igual, é parecido. Eu fiz uma prova, assim, será que essa música ela tem um limite, a gente esgota o assunto? Então eu vou experimentar compor todo dia, assim, fazer uma coisa religiosa. E como nesse ano eu fiz algumas viagens longas, a gente estava conversando antes do programa, uma delas para o Japão, você fica num avião sem nada para fazer, horas, né? Aí teve dia que eu compus 3, 4 músicas. Aí acabou o ano com esse primeiro... Acabou com 399 músicas. Engraçado, né? Vocês têm alguma coisa em comum, né? Os 4 têm uma certa ligação com o trabalho, assim, uma dedicação séria, cada um deles. Você não quer mostrar, então, uma delas para a gente ouvir? Posso. Acabei fazendo isso outros anos também. Eu fiz 4 vezes isso já. Caramba. Agora tá igual a Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, rola essa maratona. Você gostou, né? Gostei, aí a gente vai tocar um da última, do ano passado. Do ano passado teve Januário também. Eu suponho, porque aí concentra, aí você descobre... Cara, funciona. Para os modelos matemáticos do Jacques, tá bom demais.
O que a gente vai ouvir agora? Vamos tocar um coqueiro, que é uma homenagem a uma grande cachaça, que eu gosto muito, sabe? E essa é especial, então eu fiz essa homenagem a ela. Maravilha. Vamos lá. E aí você vai tocar violão. Vou tocar aqui com meus amigos aqui, Aquiles Moraes no flugelhorn, Tom Hetz na flauta. A gente ainda não decorou essa, estamos lendo aqui um pouquinho ainda, mas... Mas pode. É prova oral, né? Com consulta. Vamos lá. Difícil de equilibrar aqui nessa cadeira rodando, mas vamos ver. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse som desse flügel é muito bonito. Eu estava encantada, aí entra a flauta, aí a flauta não tem para ninguém, né, Maurício? Não tem para ninguém. Mas combina, né? Esses dois instrumentos, muito. eles têm timbres que combinam muito. É muito bonito. Linda, linda. Estava muito bonito. Olha Valeu. só, eu estava pensando sobre a história do choro, que fica todo mundo discutindo de onde vem o choro, mas aí com essa história, com esse espécie de trompete, aí eu fiquei pensando, tem muito a ver com banda, não tem? Banda de polícia. Tudo a ver. Banda do corpo de as bombeiros, bandas civis, né? mesmo, desde as bandas de escravos. Isso. Sabe, no século... A gente tem fotos de bandas do século XIX, do século XIX, do final, de bandas formadas só por escravos. Tinha alguns senhores que exploravam o trabalho escravo de músico. Aliás, esse trabalho escravo de músico ainda rola até hoje, de certa forma. Explorar o trabalho dos totalmente outros rola abolido. até hoje, não é isso? Mas tinha isso, era uma das formas de exploração. Então eles tocavam em festas e tal, e o cara ganhava o dinheiro. Entendeu? Outra coisa que eu estava pensando, o Pixinguinha sempre disse que ele não gostava muito do Carinhoso, que ele nunca levou o Carinhoso muito a sério, porque o Carinhoso só tem 2 partes e que o choro que se preza tem 4.
É isso Normalmente mesmo? tem 3. Normalmente tem 3, É porque assim, aí é 1, 2, depois 2, 3, 3, 2, umas coisas assim. Toca a primeira, a segunda, volta na primeira, toca a terceira e volta na primeira. Mas em algumas situações, como por exemplo na televisão, que é tudo corrido, a gente escolhe um choro de 2 partes, feito a gente fez aqui para tocar, entendeu? Isso tem 2. Tem aquela correria, não, o tempo não dá e tal, aí você pega um menorzinho. Porque quando a gente pede para gravar, os músicos ficam assim, não, a gente toca a primeira e a segunda, mas aí a gente vai até a terceira, mas não volta para a primeira. Isso, Você fica olhando, eles combinando entre si para ver o que é. E esse, então, foi só a primeira e a segunda? Exatamente, foi só a primeira e a segunda. Como é que foi essa comemoração do Dia do Choro ontem? Foi espetacular. A gente, uma das coisas, eu podia falar aqui muita coisa de música, mas eu vou falar de uma coisa que me chama muito a atenção, que é o comportamento das pessoas. A gente chegou na Praça Tiradentes cedo para passar o som, 9 horas da manhã. Teve na Praça Tiradentes, teve na Barca para Paquetá. Eu vou falar de onde eu estive lá, para te dar o depoimento. A praça estava tomada de moradores de rua, assim, de uma quantidade que eu nunca tinha visto. A gente tem feito esse evento lá já há 3 anos. E a gente trabalha ali na Rua da Carioca, que é pertinho, na Casa do Choro. 38. Eu fiquei preocupado, sabe? Mas é impressionante. Quando a música começa, a harmonia que acontece, quando essa música é tocada, não teve um incidente. A gente tocou de 2 horas da tarde até as 9 da noite. E a gente tem a experiência de ter uma escola, né, há 18 anos, a Escola Portátil de Música, sem nunca ter tido uma briga. Você já viu uma escola não ter briga? Não. De aluno? 18 anos. Eu não acredito muito nisso, não, Maurício. Eu não acredito que tem artista é muito competitivo. Não, mas tem divergências, tem discussões, um prefere uma coisa, outro prefere outra, mas nunca teve uma desavença. Essa música ela tem uma capacidade de harmonizar as pessoas, ela foi criada para isso, né, para confraternização. Essa música nasceu para juntar as pessoas pobres do Rio de Janeiro, na metade do século retrasado, que eram negros, mas não eram mais africanos, eram brancos, mas não eram mais europeus, eram misturados na sua maioria, e que não tinham uma linguagem comum, né? Aquele centro urbano estava ali sem uma coisa... Então eles pegaram essa música e pegaram a dança de salão europeia, temperaram com o swing africano, com a rítmica africana, com um jeito choroso do índio, que tem uma coisa assim sentimental forte também, e nasceu essa música. Então essa música é a cara do povo brasileiro, é a cara dessa misturada que é a nossa gente, né? E ela tem essa capacidade, é muito incrível como ela pacifica as pessoas. Se a gente espalhasse essa música pela cidade, eu acho que o Rio de Janeiro ia ser outra cidade. E o choro é carioca, essencialmente? O choro ele foi carioca durante pouco tempo, porque ele virou brasileiro muito rápido. Ainda no século XIX, ele já era composto e tocado em todo o território nacional. A gente gravou um trabalho muito interessante sobre isso, que chama Choro Carioca, Música do Brasil, com compositores de todas as regiões do Brasil, nascidos no século XIX, né, tocando e compondo choro. Me diz uma coisa, fica se discutindo muito qual é o primeiro samba, que não sei o quê, o samba gravado. Do choro a gente tem alguma canção que seja ícone, assim como o primeiro choro conhecido, ou não? Também não, porque na verdade o choro virou depois uma linguagem que envolve muitos gêneros, né? Tá. A polca, a machixe, a valsa, o shot. Então a gente tem assim os ícones de cada um desses subgêneros, né, que compõem essa grande linguagem. Então a gente pode falar que o Anacleto de Medeiros é o cara dos shots, ele fez as músicas mais importantes, o Nazaré do tango brasileiro, né? Eu acho que, né, o Pixinguinha, com certeza, do choro, como a gente conhece hoje, né? O Jacó do choro sambado. Choro? Porque isso aí ninguém chegou a uma conclusão nunca. Tem a história do jeito de tocar, do jeito romântico de tocar, tem a história que fala das choromelas, que eram instrumentos antigos que eram tocados pelos barbeiros, e eles tinham aquele grupo, então, que era meio mambembe, assim, meio desafinado. Aí quando juntavam um povo tocando música popular, e que eles achavam que não era aquela sonoridade que as pessoas da classe alta estavam acostumadas, aí falaram, isso aí são choromeleiros, aí foi virando
daí virou choro, é ou bom, cholo, né? de assim. chulo, de música vulgar. Tem várias teorias, assim, e sempre com alguma coisa pejorativa, né? Até o chorinho mesmo, que depois passou a ser muito usado, que a princípio era uma forma carinhosa, como Pixinguinha tratava a música, mas depois virou uma coisa pejorativa, de uma musiquinha e tal, uma música, né? um chorinho, né? né? Mas não é. Essa música é uma música que deu origem a tudo que tem no Brasil de música. E os grandes mestres da música erudita também trabalharam com essa linguagem, né? Foram influenciados por ela. Vila, Radamés. Todo mundo fica bebendo nessa fonte. Me diz uma coisa, no final você vai tocar outra? A gente vai tocar no final uma homenagem a uma grande figura da nossa cultura popular, que foi embora semana passada, Dona Ivone Lara, né? Que além de grande sambista, e foi uma profissional de saúde, né? Exemplar, né? Como enfermeira e como assistente social. Foi uma grande pessoa. Está tudo conectado aqui. Vamos para o intervalo, a gente volta rapidinho. Então, estamos de volta, Camilinha. Temos comentários. Um deles é da Tânia Araújo. Ela disse... Tânia, do Severino. Ela é a filha do maestro. Ela disse, fico muito emocionada quando citam meu pai, Severino Araújo, e o Maurício Carrilho falou nele. Um abraço para ele e parabéns pro programa. Não pode não falar desse mestre, né? Foi um craque, professor de todos nós. Maravilha. E temos a pergunta aqui do Gabriel Menezes. Ele pergunta se tem como juntar o choro de hoje com outros ritmos e como funcionaria essa parceria. Acho que tem, isso já acontece, né? No samba, eu acho que tem muita música feita com misturas com outros gêneros de outros países, né? A gente tem até um grupo que é muito legal, que faz essa mistura, que é o Los Quatro, que é um grupo que toca música latina com uma formação de choro e que faz essa misturada. Tem muitas possibilidades. Mas tem que misturar com coisa boa, como diz o Ariano Suassuna, que se misturar com uma coisa ruim, piora. Não melhora. Bom, enfim, agora vamos falar de todos vacinamos. Vamos lá, doutor Marcos. O Brasil tem 207,7 milhões de habitantes e nós temos 65 milhões de pessoas para serem vacinadas. É muita gente, não? Tem esse... É bastante gente, mas é que é preciso entender que a gripe, quando a gente fala de gripe, a gente fala desse vírus chama influenza, que é uma coisa que as pessoas confundem muito, é natural. Então, assim, gripe é o vírus influenza, que é o da vacina, que é uma infecção mais forte, que tem mais potencial de dano. E existe o resfriado comum, que são os outros, um monte de vírus que a gente pega, né? Que normalmente são menos, é uma infecção um pouco mais branda, em geral. Resfriado não mata, gripe pode matar. Na verdade, os dois podem até matar, mas a gripe mata muito mais que o resfriado. Aí, quando a gente vem para a vacina, é importante lembrar o seguinte, o vírus também é uma coisa que é bom explicar, porque as pessoas às vezes não entendem. Quer dizer, nem tem que entender. O vírus é um agente que nos infecta, e ele depende da nossa célula. É diferente de uma bactéria. A bactéria cresce em qualquer lugar. O vírus não. O vírus precisa entrar na célula do homem, se multiplicar dentro da nossa célula para se multiplicar. Então, ele depende da gente. O vírus da gripe, ele é muito bem adaptado ao ser humano. Está há milhões e milhões de anos aí com a gente. E ele, a cada ano que passa, ele se modifica um pouquinho. Ele cria uma nova fechadura, Então, o nosso sistema imunológico fica meio perdido. Quer dizer, a gente cria imunidade num ano, mas no outro ano ele vem um pouquinho diferente. Por isso, a vacina é anual. E aí, voltando à pergunta, por isso a necessidade de vacinar tantas pessoas ao mesmo tempo. O ideal é que a gente vacinasse toda a população. Mas a gente foca na população de maior risco. Porque aí a gente entra numa coisa muito importante na hora de imunizar, que é algumas vacinas elas têm o poder de proteger individualmente as pessoas e coletivamente, que a gente chama de imunidade de rebanho. Quer dizer, a vacina da gripe é muito assim. Se todo mundo aqui tomar vacina de gripe, todo mundo vai ficar protegido. Mas se nós morarmos na mesma casa e todos nós tomarmos, todos nós estaremos mais protegidos ainda, porque o vírus da gripe não vai entrar na nossa casa e não vai se espalhar dentro do nosso ambiente. Entendi. Então, é importante, quando a gente fala de vacina de gripe, que, por exemplo, uma pessoa sob uma gestante, que é um grupo de risco. Então, não é só a gestante que toma, né? O marido toma, os filhos tomam, quem mora com ela toma, que aí você cria um ambiente no trabalho que diminui a circulação do vírus ou
minimiza um pouco a circulação do vírus ali naquele local. Essa é a função da vacina. Mas o sistema de saúde ele não distribui para essas pessoas. Quem vai conseguir ser vacinado são realmente as grávidas ou as puérperas. Isso, ou até 45 dias. Ou as mães de crianças de 6 meses a 5 anos. Exatamente. O marido vai ficar... Vocês pegam gripe em geral? Vai, mas veja... Né, assim, a questão da gripe a questão é que existem os grupos que a gente foca para que a gente possa vacinar esses grupos, até por uma questão prática. Né? Quais são esses grupos? De crianças de 6 meses a 5 anos, as pessoas com mais de 60 anos, né, que a gente chama de idoso, mas eu já não considero isso idoso, de jeito nenhum. Mesmo, acho que é um erro, isso é. Eu também. Né? Também acho. Gente, velhice começa com uns 95. Para lá, né, um pouco. E pessoas com patologias crônicas, né, grávidas, e tipo herpes até 45 dias, indígenas, profissionais indígenas agora entraram também, profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, professores de escolas públicas e privadas, e também agentes de prisionais. Tudo ligado ao sistema da prisão. Tudo ligado, Tom. Esses são os grupos que estão, assim, com foco, a prioridade. Tá. Mas se você for ler no programa, ele vai priorizando cada um desses grupos, mas no último dia, que se eu não me engano, 1º de junho, que é o último dia, ele abre para qualquer pessoa. Porque aí sobrou... Abre, porque todos os anos sobram vacinas. Existe uma questão hoje muito... tem até uma professora em São Paulo, Regina Célia Sussi, que está fazendo um trabalho sobre isso. Eu recebi hoje um e-mail dela. Porque existe uma campanha anti-vacinologia muito forte, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E são coisas difíceis de lidar, né, que estão no nosso subconsciente, estão no inconsciente coletivo das pessoas, essa coisa do medo da vacina que vai trazer... Enfim, tem as mais diversas teorias, tá? Mas a vacina é uma forma... espetacular de prevenção. Sobretudo no caso da influenza. No caso da influenza, muito importante, né? E com efeitos, toda ação tem efeito colateral, mas os efeitos colaterais são mínimos. Realmente, o custo-benefício é muito grande. Não é conhecido, inclusive, nenhum caso de letalidade por causa da vacina da influenza? Não, porque a vacina, isso todo mundo fala, mas não custa repetir, a vacina da influenza não utiliza o agente vivo, é partícula. Então, não tem o risco que você tem, por mais que seja pequeno, quando você usa um agente vivo dele causar infecção. Me diga uma coisa, Tom Marcos, por que certas pessoas pegam todas as gripes que tem no mercado e por que certas pessoas não pegam nenhuma? Existe isso, não existe? Tem gente que é mais propensa à gripe? Existe. E eu vou te responder com uma coisa que eu falo quando eu dou aula para os meus alunos. Não sei. Não sei e ninguém sabe. Tá. Então, assim, existem coisas de medicina que a resposta é não sabemos ainda. Não, fico muito feliz, porque geral a tendência é a gente sempre achar uma... Na verdade, não é exatamente que a pessoa não pega, né? É que a pessoa pega com pouco sintoma. Então, você até adquire a gripe, né? Tem a doença, mas você não tem a doença com muito sintoma. Isso é uma reação do sistema imunológico de cada pessoa. Então, vamos à gripe em si. Quando a gente pega a gripe, imediatamente você tem sintoma? Para ver negócio de contágio. Quando você é contagiado? Então, quando você pega a gripe, quando você entra em contato com o vírus da gripe, você tem aí 2 a 3 dias, normalmente 24 horas antes, principalmente, antes de você começar os sintomas, você já está disseminando o vírus. E aí você começa a ter sintomas, geralmente. A gripe clássica, você tem sintomas bem exuberantes. Tem febre, muita dor de garganta, e aí evolui com espirro, secreção do nariz, que é a coriza. Então, quando você desenvolve esse sintoma, você já infectou pessoas? Já infectei algumas pessoas, pelo menos uns 24 horas antes, já estaria infectando. E depois você continua aí durante pelo menos um período de 2 a 4 dias com uma forma de transmissão muito grande. Agora, é bom lembrar que a melhor maneira de prevenir não é o contato da mão, né? A nossa mão é a principal forma de transmissão de todas as doenças, gripe e muito mais. A gente está sempre passando a mão na boca, no nariz, nos olhos. Não, a gente pega e tocando ônibus, as coisas, abre a porta, né? E cumprimentando as pessoas. Eu brinco muito assim, se você está gripado, não vou dar 2 beijinhos porque eu estou gripado. Não, o ideal é dar 2 beijinhos, não cumprimentar com a mão, porque apertar a mão é... E o álcool gel, que isso é muito interessante, a questão do álcool gel, porque ele é prático, você pode levar na bolsa e ele mata o vírus, ele consegue fazer com que você... só que fica meio chato, né? Mas isso eu tô não para gente, mas para pessoas de risco, né? Às vezes uma criança pequena em casa, um bebê que tem
ainda menos de 6 meses, ou uma gestante, que você não quer que as pessoas tenham muito contato, não transmitam muito a gripe para elas, é que você tenha na casa a questão de lavar a mão com álcool gel, limpar, etc. A gripe pode evoluir para pneumonia? Pode. E aí de duas maneiras. Na verdade, o próprio vírus da gripe pode produzir uma síndrome respiratória muito grave. Isso é uma síndrome que, inclusive, tem notificação, etc. E pode também a pessoa, por ter uma gripe e ter uma pneumonia pelo vírus, isso diminui muito as defesas. Nós temos uma série de defesas no pulmão, aqui nas vias aéreas superiores, que o vírus desanda com essas defesas todas, avacalha com as nossas defesas. Aí as bactérias aproveitam e entram. É meio assim, arromba as portas, deixa as portas e janelas meio abertas, as bactérias que estão ali circulando. Isso aí, principalmente nesses grupos de risco, né? Eles são mais vulneráveis, crianças pequenas. Como é que a gente vai saber? Eu vi que todos os postos de saúde vão participar, mas você tem, além dos 37 mil postos de saúde, você tem 30 mil postos volantes. Como é que a gente sabe em que lugares a gente tem a vacina? Então, essa questão da divulgação da vacina, que é uma coisa ligada às secretarias de saúde, então, ela é muito bem feita. Na verdade, se você não sabe, não sei onde é que eu vou tomar a vacina, vai no posto de saúde mais próximo da sua casa, que você vai, ou você vai ter a vacina lá. Ou no Google também, né? Ou no Google, ou eles vão te informar. As equipes de saúde dos postos, elas são muito envolvidas com a vacinação. As pessoas que trabalham em posto de saúde com vacina, elas são muito vibradoras. Elas realmente abraçam essa causa normalmente com muito amor e muita dedicação. Então, nessas campanhas, eu duvido que alguém chegue a um posto de saúde e não seja, não, aqui tem a vacina, pode tomar na hora, ou não, se você vai tomar em tal lugar e tem uma indicação. Não tem, esse não é o problema, com certeza. Qual a pergunta que eu não fiz ao senhor que eu devia ter feito? Eu acho que a pergunta mais importante que eu traria para todos é: por que não se vacinar contra a gripe, né? Tá. E há uma que é bem clássica, que é a história: eu tomei vacina e fiquei gripado. Né? Não dá para ficar gripado com a vacina, que a vacina tem vírus, não é vivo, mas tem um motivo. 2. Primeiro, a vacina tem um negócio chamado adjuvante, gente, que é uma substânciazinha que vem junto com a vacina, que provoca uma inflamação no local onde você toma a vacina, de propósito, para seu sistema imunológico reconhecer a vacina. Esse adjuvante, em algumas pessoas, provoca um pequeno mal-estar. Logo depois, provoca uma sensação, uma discreta sensação de mal-estar que a pessoa pode... Não, é muito raro, isso não vai acontecer. Mas que pode simular uma gripe. E depois, assim, a coincidência, você toma vacina na mesma época onde você tem o vírus circulando. Então, você pode dar o azar de tomar a vacina e pegar o vírus. E pegar o vírus. Isso pode acontecer, realmente. Por que nunca teve nenhuma campanha de evitar o cumprimento de mão, por exemplo? Eu fico sempre pensando, né, neurótico, assim, então eu não vou cumprimentar ninguém, eu não vou ficar doente. Mas aí entra num assunto até que a gente estava falando antes do programa, que é a questão cultural. Eu uma vez encontrei um professor lá da UFRJ que trabalhava com essa área, e a coisa mais difícil de se mudar nas pessoas é a cultura. É por que a pessoa entra na supervia e joga o papel no chão e essa mesma pessoa salta no metrô e no metrô ela não joga o papel no chão. É cultura. A gente estava falando do Japão, dos Japão, nós temos os nossos hábitos culturais. É muito difícil mudar a cultura das pessoas. Eu adoro isso. Mas são anos, né? Há muitos anos atrás a gente não usava cinto de segurança, né? Isso então, foi uma campanha. Parar de fumar, usar cinto de segurança, capacete. Vai devagar. E precisa ter muita propaganda, precisa ter a propaganda institucional para funcionar. Maravilha. Obrigada, Dr. Marcos. A gente vai ver o que os nossos telespectadores têm como dúvida. Dia 22 de abril foi o Dia da Terra. Aí eu estava lá no Google e aí tinha uma animação. O Google tem muita animação, né? Tem. Era uma animação toda fofa, sabe? De como as coisas na Terra são conectadas. Como tudo, como o bichinho e a plantinha, mais a aguinha, não sei o quê. Essa conexão é a biodiversidade, é isso, Fábio? É isso aí. E a gente faz parte dela. A gente é biodiversidade também. E o negócio e a gente está se acabando, é isso? A gente foi além dos limites, eu acho, no que diz respeito ao mau uso, né, da biodiversidade e dos recursos naturais de um modo geral. E a gente tem um prazo relativamente curto para reverter isso, para as coisas não ficarem pior. Olha só, a gente ouve essa conversa há muito tempo já. É uma conversa antiga. Aí, de repente, você tem a Volkswagen na Alemanha, que faz um carro cujo índice
cujo detector eletrônico de poluição foi fraudado pela direção da empresa. Quer dizer, tem uma irresponsabilidade. Ou seja, nenhum diretor da Volkswagen tem filho, nem netos, nem pretende, porque é isso que vai acontecer. Uhum. Essa irresponsabilidade da qual nós fazemos parte, mas em esfera menor. Não, o ponto que você tocou, eu acho que é o ponto central. Tem um filósofo alemão chamado Hans Jonas, ele falou muito sobre isso nos anos 60 ainda. Ele chamava da necessidade de uma nova ética, chamada ética da responsabilidade, que é uma ética intergeracional. A ética humana é do presente e ela é muito fortemente individual, eventualmente coletiva. Mas a gente tem muita dificuldade em ver gerações futuras, não só de seres humanos, mas dos outros seres, a gente tem mais dificuldade ainda em ver, especialmente seres humanos que não sejam da nossa linhagem sanguínea, vamos dizer assim. Uhum. Então, enquanto a gente não mudar essa nossa perspectiva ética, a gente vai ter muita dificuldade em fazer essas correções de rumo que o planeta hoje em dia precisa. Você está fazendo parte desse grupo que está encarregado, junto com outros cientistas, de uma espécie de suporte aos governos para tentar dar soluções, para tentar orientar os governos e medidas práticas em relação à biodiversidade, basicamente, é isso? Isso, exatamente. Vocês sabem que a gente já tem, em relação às mudanças climáticas, já existe um painel intergovernamental de cientistas chamado IPCC, que já funciona desde 88. E em 2012 foi criado esse painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que é justamente IPBES. Isso, é uma espécie de IPCC, só que para biodiversidade e para os tais serviços ecossistêmicos. Esse termo serviços ecossistêmicos é um termo que às vezes é difícil de se compreender, ele é relativamente novo, ele vem sendo usado há uns 20 anos, mas serviços ecossistêmicos são os serviços que a natureza nos presta, vamos dizer assim. Então, a água limpa em quantidade, um clima estável, alimentos, cultura, saúde, tudo isso decorre de serviços que a biodiversidade nos presta. Então, o que eu acho que esse painel vem fazendo, que eu acho que é uma quebra de paradigma importante, é que por muito tempo aqueles de nós ligados à biodiversidade no sentido animais e plantas, vamos dizer assim, e todo o movimento ambientalista, que já tem aí um século de funcionamento, meio que separa também o ser humano da natureza. E esse painel tenta juntar. A biodiversidade ela é a guardiã de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos que são vitais para o bem-estar humano. Então, o que a gente procura fazer é encontrar as correlações entre essas três coisas para mostrar que proteger a biodiversidade não é uma coisa de abraçadores de árvore ou de ambientalistas. É uma coisa para preservar a nossa própria espécie. Estava lendo hoje, saiu no jornal uma matéria, não sei se você viu, sobre uma tribo indígena no interior do Pará, que o pajé está se dizendo, ele está se declarando um ex-pajé, porque teve toda uma igreja missionária que os converteu, toda essa tribo, e ele perdeu força, perdeu não sei o quê. Eu estava vendo nesses estudos que vocês têm, que o homem, que o indígena, ele é um agente de biodiversidade. Ele não é considerado como nós, os homens das cidades, etc., que são considerados predadores, eu suponho. Isso é uma outra característica que eu acho que é muito importante, muito peculiar desse esforço, né, desse painel, que normalmente os painéis científicos fazem um apanhado da melhor ciência disponível existente num determinado momento da história. E a decisão das Nações Unidas foi a de fazer com que todo conhecimento sobre a biodiversidade seja tratado. Então, existe um conhecimento indígena, tradicional e local, que a ciência não vem tendo diálogo com esse outro tipo de conhecimento. Então, nesse esforço desse relatório, a gente vem buscando, de alguma maneira, incorporar esse outro conhecimento, esse que não científico, e que a gente julga igualmente importante para a gente conseguir lidar bem com essas coisas. Quer dizer, nesse sentido, é por isso que eu estava perguntando para você o negócio da Ásia lá no começo. Sim.
porque tem uma ação tentando preservar a biodiversidade. E aí, nesses relatórios, um pouco que eu li pela internet afora, tinha uma coisa falando mal da África e falando bem da Ásia. É porque esse relatório, só para vocês entenderem, ele vai fazer periodicamente uma avaliação global. E ele tem relatórios regionais e temáticos. Então, a gente acabou de concluir um relatório para as Américas, um regional, e esse foi o que eu participei mais. E o que saiu, que deu essa repercussão toda na imprensa agora, há pouco tempo atrás, saiu coisa de um mês atrás, foi o relatório sobre degradação da terra. Esse de degradação da terra mostra que as coisas na África estão realmente... Da terra... Do uso da terra e do mar também. Tá. Né? Land degradation é land and sea, né? É terra e o mar sendo degradados. E na África tem tido muito problema de mau uso. Assim, por exemplo, Madagascar, que é um dos países que tem maior riqueza, é um dos 15 países com maior riqueza biológica do mundo, 95% das terras de Madagascar estão degradadas. E essa taxa de degradação é muito grande em países africanos, como é em países asiáticos. O que tem acontecido na Ásia é que alguns países estão tentando recuperar o que já foi degradado. Pois é. Isso dá uma vantagem competitiva, se é que a gente pode falar em competição nesses termos, para o Brasil imensa, porque o Brasil ainda é o país que salvaguarda a maior riqueza biológica do planeta. Que são as águas. As espécies. A gente tem o maior número de espécies no planeta aqui, animais e plantas. O Brasil é o país mais megadiverso. Olha, 70% da diversidade biológica do planeta está em 17 países. Desses 17 países, o Brasil é o mais megadiverso. País tão bacana, né? Além dessa grande riqueza, a gente tem 20% da água superficial do planeta, uma boa parte disso na Amazônia. Então tem água pra caramba. Então beira o inacreditável. A gente vê que cidades como Rio e São Paulo têm faltado água. E Brasília, agora recentemente. Belo Horizonte, Belo Horizonte andou faltando água. Com toda aquela serra, aquela água que tem. Quer dizer, é impressionante. E a gente passa a ter problemas com polinização para a agricultura. Agricultura, que é sempre o nosso mote, que é o que puxa a economia e tal, a gente começa a ter problemas com polinização de culturas importantes, como a do café, por exemplo. E a agricultura gasta muita água, né? E gasta muita água. Não, tem que utilizar muita água. Exatamente. Cerca de 60% a 70% da chamada pegada hídrica, que é o gasto de água no país, é na irrigação. Olha só, qual é a sua formação, Fábio? Eu sou engenheiro florestal de formação, mas a minha pós-graduação foi muito em ecologia. Tá. Me diz uma coisa, na tua análise, qual é o setor dentro da biodiversidade, já que a gente está falando de degradação de terra, de água, de mar, qual é o pior quadro? Tem algum que se destaca assim, tipo o animal, a água, a terra? Olha, uma coisa que dá para falar, que fica bem claro no relatório, é que os sistemas naturais como um todo, as plantas, a fauna, os recursos hídricos, se a gente olhar os sistemas naturais em conjunto, eles são mais sensíveis que os sistemas humanos às mudanças climáticas e às mudanças de uso da terra. Tá. Então, a natureza em si, ela acaba que ela é mais frágil do que nós, o que é compreensível. Só que na medida em que ela se degrada, a nossa qualidade de vida é afetada. Então, hoje a gente tem, se pensar em espécies ameaçadas de extinção, por exemplo, o Brasil tem cerca de 2.200 espécies da flora ameaçadas de extinção e cerca de 600 espécies da fauna. Então, a gente tem mais espécies de planta do que de animais ameaçados, o que é compreensível, a gente tem mais espécies de planta do que animais. Tem muito. O Brasil tem cerca de 40 mil espécies de planta. Os números do Brasil são impressionantes. Isso, se você considerar que a gente conhece ainda muito pouco da nossa biodiversidade, ainda tem muita coisa que a gente talvez esteja já destruindo sem sequer conhecer. Ai, maravilha, muito bacana. Você precisa voltar mais aqui para a gente ter mais. Não, vai ser um prazer. Obrigada. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Então, Camila, o que temos? Temos muitas dúvidas sobre a vacina. Separei algumas aqui. A Sofia de Paula pergunta se a vacina pode dar reação alérgica. É muito raro a vacina dar reação alérgica. Pessoas que têm alergia muito importante a ovo, tem que consultar o seu médico antes de tomar a vacina. Mas, assim, isso é uma exceção da exceção. Não há necessidade de ficar com medo, não.
O Felipe Fernandes, ele pergunta se pode tomar a vacina da febre amarela e da gripe no mesmo dia. E se for precisar esperar, quanto tempo? Isso é um pouco controverso, mas o ideal é que ele espere um mês entre uma vacina e outra, que não existem estudos bem determinados sobre isso. A princípio não teria, mas ele é melhor que ele espere. Tá? Tem uma relação com a vacina do sarampo, você não deve tomar, da febre amarela com sarampo. Mas da gripe não. Mas o ideal é esperar um mês. Tá certo. Uma última dúvida é que a Maria Júlia, ela não entendeu direito. A vacina da gripe é para grávidas até 45 dias? Não, então vamos explicar. Para grávidas, durante todo o período da gestação e depois que ela tiver o bebê, até 45 dias depois que o bebê nascer, ela ainda vai ter lá prioridade para ela tomar vacina. Tá, ok. O restante das dúvidas a gente tira no período do Facebook, tá? Maravilha. Vamos lá conversar com o nosso escritor mineiro, Jacques Fuchs. Jacques, você é uma pessoa, na verdade, estou dizendo mineiro, de brincadeira. Porque, na verdade, você estuda em Lille, na França, estuda em Harvard, nos Estados Unidos. Quer dizer, você é a coisa que menos fala é mineiro. Tudo o cidadão do mundo, né? O escritor fica viajando aí, roubando experiências de todo mundo, né? E é isso que eu faço. Enfim, eu já morei em vários lugares do mundo e... E atualmente você mora nesses 3 lugares, Belo Horizonte, Lille e Harvard. Mais em BH, né? Fico lá mais quietinho, tentando escrever, né? Tentando colocar as ideias em ordem. Esse é o seu 3º, 4º, 5º? 5º livro. Exatamente. Na verdade, o meu primeiro livro é um livro que é fruto do meu trabalho de doutorado, em que eu misturo matemática com literatura, né? Porque minha formação inicial é engenheiro, depois eu fiz matemática, depois computação e o doutorado e o pós-doutorado em literatura. Então eu misturo essas áreas do conhecimento na minha tese de doutorado. E logo depois eu enfim, imagino assim, um sonho de criança super escondido, né, de ser escritor. Para mim o escritor era aquela coisa mais maravilhosa que alguém podia ser, né? E aí eu escrevo o meu primeiro livro de ficção, que se chama Antiterapias, e esse livro acaba ganhando um dos prêmios mais importantes de literatura do Brasil, que é o Prêmio São Paulo. Aí, bom, acho que eu estou fazendo o certo, né? Isso é 2012? 2012 eu publico o Antiterapias. Em 2013 eu ganho o Prêmio São Paulo. E aí logo depois, enfim, eu começo a fazer outras pesquisas, né, para os meus livros, né? Eu brinco que lá, quando eu morava em Harvard, de dia eu tinha minha pesquisa oficial, que era trabalhar com as questões do trauma, né, do testemunho do trauma, e de noite eu fazia minhas outras pesquisas, né, que eram sobre brochadas e sobre loucura, né, que é o nome dos meus né, livros que seguem ao Antiterapias, né. E no meu primeiro livro, eu digo que esses 4 livros de ficção se relacionam, porque no meu primeiro livro eu falo que eu vou ganhar o Prêmio Nobel, né? E aí eu resolvo lançar esse livro, né, que se chama Nobel, que na verdade é o meu discurso lá na Academia Sueca de Letras, né, naquele lugar maravilhoso, já recebendo o prêmio, né? Porque pela teoria, né, depois que o Sartre recusou o Prêmio Nobel, enfim, uma vez que você ganha o Prêmio Nobel, você tá de acordo de ter ganhado o Prêmio Nobel. Por exemplo, Bob Dylan. Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel. E todo mundo se lembra que ele fugiu do mundo, que ele ficou, né, esnobando o Nobel, enfim. Ele ganhou o Nobel, mas para ele ganhar o dinheiro do Nobel... Que é $1 milhão. Que é $1 milhão, ele tem 6 meses para entregar o discurso. E o Bob Dylan esnobou um pouquinho, demorou 5 meses e 2 semanas. Então, na hora que ele entrega o discurso, ele recebe o prêmio, cheque. Recebe a graninha. Inclusive, o discurso dele é disponível online, maravilhoso. E eu já fiz o contrário, né? Eu já entreguei o discurso. O dinheiro ainda não chegou. O dinheiro ainda não chegou, então eu estou esperando o dinheiro entrar na minha conta, né? Você fez o discurso, brincadeiras à parte, do tamanho de um discurso. Na verdade, eu li todos os 100 e poucos discursos. Isso que eu gostei. Você fez uma pesquisa real, quer dizer, exatamente. A brincadeira está aqui, mas você fez uma coisa muito séria. Exatamente. A minha literatura, eu acho assim, enfim, eu acredito que a literatura não é uma coisa longe das pessoas, né? Porque eu acho que tem um meio literário que acredita que a literatura está em outro patamar. Eu acredito que a gente pode fazer literatura muito séria, mas com um lado lúdico, né? Enfim, existem escritores maravilhosos, por exemplo, Philip Roth, que é um escritor americano, que todo ano todo mundo espera que ele ganhe o Nobel, ele nunca ganha o Nobel. É um cara muito leve, mas um cara muito erudito, enfim.
Então, a minha literatura é assim mesmo. Enfim, eu estudei as obras e os discursos de todos os escritores que receberam São o quantos Nobel. escritores que receberam Acho o que Nobel? são 114 na época da minha pesquisa. São 114 escritores que você conhece? Não, porque o Não, eu Nobel sei. começa em 1901. Isso. E aí eles dão o Nobel até 2017, 18. Pois né? é. 18 sou eu, né, que ganhei. Isso. Enfim. Você conhece, esses escritores são escritores que você conhece. Na verdade, assim, eu fiz muita E aí? pesquisa, enfim, no começo do Nobel, a grande questão do Nobel, enfim, que agora está vazando, vocês estão vendo as polêmicas com o Nobel, assédio, enfim, isso tudo está no livro, enfim, que existem muitos casos muito negros do Nobel e esse Nobel fala sobre esses lados, o lado velado, o lado escuro infame. da força. Exatamente, o infame, né? É. Então, no começo, os laureados, porque é a academia sueca, né? Então, eles laureavam os próprios escritores suecos que eram completamente desconhecidos no mundo, né? A história do Nobel, que está até na capa do livro, né? É que o Alfred Nobel, um belo dia, ele acorda e descobre que ele morreu. Na verdade, ele lê o jornal e está escrito, ele morreu. E a nota de morte dele é que o Papa da dinamite, enfim, que destruiu o mundo, morreu. Na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele, mas ele fica tocado de saber que o legado dele vai ser um cara que legal. fez... Isso é verdade Isso é mesmo, verdade. Jacques? Porque E aí- como o Jacques mistura verdade com mentira, a gente fica sem saber, mas essa história é verdade. Na verdade, você nunca pode confiar no escritor, Não né? pode. Ele é um mentiroso E você aí compulsível, é né? terrível. Eu sou compulsivo, eu minto o tempo Mas inteiro, aí, né? digamos que seja verdade. Digamos que seja verdade, É, é verdade. aí- E aí ele resolve fazer o prêmio Nobel para deixar para as pessoas que contribuíram, né, com grandes atos e feitos para a legal. humanidade. E é por isso também que vem a história de que eu larguei a matemática, né? Porque na matemática... Você largou a matemática? agora eu sou um escritor, Mas né? não pode, a matemática não largou você. A questão é que o prêmio Nobel, você sabe que tem prêmio Nobel de literatura da paz, de química, de física, da medicina, mas não tem o economia. prêmio Nobel de matemática. Tanto que o nosso Arthur Ávila, aqui do Rio de Janeiro, ele ganha o prêmio, a medalha Como é que é o nome? Fields. A medalha Sim, Fields. isso. E a história é que o Alfred Nobel não deixou propositalmente o prêmio Nobel de matemática, isso é uma lenda, né? Enfim, que a esposa dele o traía como matemático. Então não vamos colocar E por isso você escreveu, então, o Nobel de Literatura, porque você não pode se candidatar ao de Exatamente, matemática, exatamente, né? sendo matemática. Entendi. Tudo explicado ficcionalmente, Aí né? você conta o lado podre de vários escritores com quem ele transava, deixava de transar, as mesquinharias, as infâmias. E o pior, Jacques, que é tudo mentira e tudo verdade. É tudo misturado, tudo junto. Na verdade, a gente tem essa ideia, né? Essa vontade de mitificar, de tornar heróis, enfim, quando na verdade todo mundo é humano, né? Enfim, a gente vai ao longo do tempo descobrindo coisas terríveis de laureados, né? Ou de escritores, enfim, que para mim, na teoria, enfim, platônica, o escritor teria que ser aquele cara que conseguisse enxergar fora do seu tempo, né? Mas muitos não conseguiram fazer isso. Numa época que né, tem um escritor que escreve um texto maravilhoso, que é Si, né? Enfim... Rudyard Kipling. O Kipling. Se você fala... O Rudyard Kipling. E é um cara genial, maravilhoso, e ele era eugenista, ele tinha um projeto eugenista. Inteiramente fascista. Você encontra o Watson e Crick, né, que é o pessoal lá da área da medicina conhece, que é o cara que... Os dois que descobriram a dupla hélice do DNA, enquanto Linus Pauling estava achando que era a tripla hélice, né? E o cara, em 2000 e pouco, ele vem a público e fala... Imagina, o cara que descobriu o DNA, a dupla hélice, fala que o negro é inferior. Enfim... A gente ouve cada coisa, né? As coisas absurdas, e você não né? tem nenhum assunto sagrado, né? Porque você fala dos suicidas... Exatamente. Levemente. Tem os escritores suicidas que ganharam o Nobel, né? Você tem um Hemingway, que é muito famoso, e você tem um japonês chamado Kawabata, que é genial, E tem maravilhoso. Mishima, só que Mishima não ganhou. O Mishima, na verdade, era o grande escritor japonês, e, na verdade, ele suicida num espetáculo televisivo, enfim, maravilhoso, enfim, mas ele assombra muito o Kawabata. Então, existe uma onda de suicídios de escritores japoneses, que termina com o Kawabata. E aí eu vou contando a história, enfim. Você vai contando tudo e vai dizendo coisas incríveis e a gente vai dizendo, não, mas isso não é verdade, isso daqui eu sei que não é verdade. Aí você fica sem saber. E aí vai o negócio, o discurso todo, e aí tem uma voz, tem um grilo falante que diz assim, olha aqui, Jacques,
que fica te chamando a atenção, dizer, que é isso, Jacques? Você está exagerando. Esse narrador que leva o meu nome, né? Ele é um narrador, enfim, ele chega, né, na Academia Sueca, ele está na frente do príncipe, do rei, da rainha, dos outros laureados, e ele vai detonando todo mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele também vai tentando, ele vai se detonando junto com todos os outros, né? E ele que é limpinho, não. Na verdade, ele se coloca na sujeira toda. Então, na hora que ele fala do racismo do Borges ou do Fernando Pessoa, ele também se coloca lá no meio. Olha, então eu também sou, quando ele fala sobre a misoginia, ou quando ele defende o feminismo, enfim, ele vai se colocando, enfim, como um personagem borgiano, um personagem que entra na história, né? E tem 2 textos clássicos que esse livro fala muito, que é a história dos infames, né? Dos homens infames, que o Foucault escreve e que o Borges escreve. Então, eu vou atrás desses infames, desses atos infames. E, na verdade, eu falo que justamente os atos infames que tornam esses escritores ou esses pesquisadores, enfim, esses cientistas grandiosos. Mas a gente tem que olhar para os feitos deles e não para a vida pessoal, talvez, porque a vida pessoal, ela é... Ele já ganhou outro prêmio, né? Porque você já ganhou outro prêmio depois desse. Mais do que o Nobel, enfim. Não, eu ganhei outro prêmio Paulista, prêmios. Você ganhou também. Você já ganhou 2 prêmios São Paulo, eu fui finalista da PCA, ganhei o prêmio São Paulo, ganhei o prêmio Manaus, enfim. Muito tô bom. aí na luta, né? E esse já está lançado? Esse já está lançado. Já. E eu fiquei com muita vontade de ler o primeiro, porque isso daqui você não começou de agora, né? Você começou lá atrás, né? Essa brincadeira toda, eu quero ver você falando de você mesmo. Quando eu vou ganhar o prêmio Nobel. O Antiterapias. Esse é muito bom também. A sua história que não é a sua história, né? Eles classificaram o livro como uma autoficção, que eu falo da minha própria história, mas ficcionalizando a memória, os momentos, os amores, né? Tem mais pergunta que eu te faço depois no Facebook. Agora vamos acabar com número, com música? Vamos? Vamos. Posso fazer um convite rapidinho antes? Com certeza, Maurício. Quinta-feira que vem a gente vai tocar na Casa do Choro. Rua da Carioca 38. Rua da Carioca, Quem quiser, quem curtiu aí, aparece lá. Maravilha. Que horas vai ser? 7 horas. Beleza? 19, né? 19 horas. Vamos lá. Gente, amanhã a gente está de volta às 5h30 da tarde. Agora a gente vai para o Facebook, né, Camila? Isso. Então tá bom. Até amanhã e até já.
Nossa, mãe. Bonito, meu irmão. A gente ficaria fácil aqui ouvindo, né? Cara, só tá muito melhorando. A música é tudo na vida, né? É bom O programa demais, né? fica melhor com música, não é? Fica. Não, é meio impressionante. Quando não tem, parece que tá faltando Cara, alguma coisa. Você não toca nada? Porque você é tão talentoso, sabe tudo. Você toca? Acho melhor não falar, né, ao vivo. Uma brincadeira. Não toca, mas eu não toco nada. Já tentei piano, mas não deu certo, não. Você toca alguma coisa? Eu já toquei bateria, mas estou me aposentando. Ih, Fora de tá forma. vendo? Você toca? Cara, eu tenho uma admiração por quem sabe tocar música e cantar. Eu sempre quis muito, mas tenho zero de talento. Cara, é tão impressionante. Tentei, E depois, tentei, e nunca tem, consegui. e tem a coisa deles tocarem juntos, Eu acho que uma a barato. bateria tem isso, Eu né? acho que é um dom que eu admiro muito. Juntos, eles Mas tocam eles são juntos. maravilhosos. Né? E eles são maravilhosos, né? Olha, Obrigado, como- Lúcia. Parabéns. Valeu. Parabéns. Os Camilinha, comentários tudo são... seu. Emerson Fagundes comentou sensacional, Ivanete Silva, que maravilha, Que maravilha. Jane Mari, sensacional, amo chorinho, Jorley, viva o choro, por aí vai. Por aí Mas vai. a gente tem pergunta aqui também, tem uma pergunta aqui para o Jax, da Vivian. Ela pergunta, qual foi o discurso do Prêmio Nobel que você mais gostou? Ah, boa pergunta. Eu gostei muito do Bob Dylan, que eu ouvi recentemente, que eles fizeram com uma música de fundo, enfim, não foi ele que narrou o discurso, não. E tem o Pinker também, Harold Pinter, que ele dá uma porrada também nos Estados Unidos, em toda a política. E tem o do Coetzee, que é o sul-africano, que ganha também, e na verdade ele entrega um texto ficcional, que é muito bonito. Então esses 3 discursos eu acho que vale a pena ler. Enfim, todos os discursos são como literatura, né? É literatura, enfim, que eles têm um apuro muito, enfim, não é qualquer um que ganha o Prêmio Nobel e para fazer um discurso, eu adoro, eu fiquei apaixonado com muitos discursos. E é de fácil acesso, pelo que você conta. Há muitos anos atrás, eu venho colecionando esses discursos há muitos anos. E Não antigamente tem no era site da difícil. academia? Não, mas há uns 2 anos a academia colocou todos os discursos que legal. disponíveis. O site da academia é muito legal. Tem até alguns áudios das pessoas recebendo Falando. a notícia ao vivo da premiação do nossa, Nobel. legal. Tem um cara da medicina que ele está numa viagem de carro, ele atende pelo telefone o carro, né? Aí, você ganhou o Prêmio Nobel e tal. Aí ele desliga, né? Para com isso, né? Aí liga a segunda vez pro cara, olha, eu acho que você ganhou o Prêmio Nobel, né? E aí ele para o carro, né? Aí que ele se dá conta. Então, é bem legal algumas Historinhas, né? quando eu morava lá nos Estados Unidos, eu sempre eu ia de bicicleta para a faculdade, né? E eu passava na casa dos grandes professores e tal. E um belo dia eu estou indo para casa, e aí uma confusão, assim, numa das casas, tal, com aquelas antenas de televisão e tal, tinha um cara que tinha acabado de ganhar o Prêmio Nobel. Muito bom. Você, quando era criança, era assim, o tipo nerd, gênio? Nada, não tinha nada disso. Eu gostava de esporte. A coisa que eu mais gosto ainda é esporte, né? Assim, de praticar. Não gosto muito de assistir, não. Mas eu gosto muito de esporte e hoje também, de alguma forma, eu trabalho com essa coisa de literatura e esporte, enfim, de trabalhar com textos esportivos, vendo o esporte como uma arte, né? Igual a música, enfim, igual como a ciência. A ciência é uma arte, né? Então, acho que eu sempre fui o cara que gostava de olhar o aspecto bonito, por exemplo, da matemática. Eu gostava das histórias maravilhosas dos grandes matemáticos, dos grandes romances, dos grandes gênios da matemática, mas a matemática em si talvez não fosse o que eu gostasse. Você gostava da historinha também, eu gostava do romance, né? E o que você lia? Eu sempre li... Tudo? Enfim, Borges, para mim, foi o cara que eu lia, não entendia nada, continuo sem entender nada, mas ainda acho maravilhoso, né? Guimarães Rosa, coisa mais maravilhosa que tem, né? Você lê, chora, né? Eu acho que quando ele fala do sertão, né? Porque, na verdade, o sertão é o mundo, né? E tem muita gente que estuda os animais no sertão, né? Enfim, é maravilhoso você entender essa viagem pelo mineiro sertão. tem gostado de Guimarães Rosa, né? Mas Guimarães Rosa é diferente mesmo. Né? Eu acho que é bruxaria, é musical, né? Você Porque lê em voz alta. Você entende pela melodia do texto dele. É muito impressionante. É um texto para você ler em voz alta. É verdade. Então, quando você lê, você começa a entender. Por isso é que no teatro fica tão bonito. Você viu o espetáculo? Isso é a maior dor que eu tenho. Mas não vai passar lá em BH já. Tomara que passem. Eu quero muito ver. É muito... Porque tem isso, né? Fica... A prosódia mineira fica linda e o texto dele fica muito adequado. Fica muito... Eu acho, enfim, eu sei que entende
de música, eu acho que aquilo tem alguma... Mas a musicalidade de um aspecto meio assim, de encanto, porque ninguém passa batido diante de um texto do Guimarães Rosa ouvido oralmente. A pessoa se emociona. Eu já fiz algumas leituras com atores falando, declamando algumas partes do Grande Sertão Veredas. As pessoas choravam. Eu me lembro que eu estava assistindo uma vez e um ator estava lendo em Belo Horizonte e uma menina do meu lado chorando com a leitura. Aí você gosta muito do Grande Sertão Veredas? Nunca li. Mas ela estava emocionada com a... Eu tenho uma amiga, a nossa querida redatora do programa, inclusive pesquisadora, ela foi assistir a peça, né? Aí eu disse, e aí, Lúcia Abreu? Aí ela disse, Vera, eu fui arrebatada. Eu achei tão bonita ela ter tido essa reação, fui arrebatada. A Clarice Lispector tem uma carta que ela escreve para o Fernando Sabino quando ela leu O Grande Sertão Veredas pela primeira vez. E, enfim, a gente conhece a Clarice Lispector, ela é, né, enfim, comedida em alguns aspectos. E ela fala assim, eu entendi que é a reconciliação com tudo. Que bonito. Eu estou até abestada, abobada, ela fala. Que linda. É linda essa carta, ela escreve para o Fernando Sabino. Engraçado, e nesse festival de cinema É Tudo Verdade, está passando eu vi no Canal Curto outro dia, um documentário sobre Guimarães e os judeus no consulado de Hamburgo. E aí tem muito, você conhece? É um pequenininho, né? É Outro curto. Sertão, né? Chama-se O Sertão, exatamente. O Outro Sertão, eu acho. Muito bom de ver ele falando e tal. Que é uma coisa bem rara. O Guimarães Rosa não deixou registros... Quase nada. Quase nada. Então, e esse tem uma entrevista na Alemanha, né? Eles descobriram essa entrevista de 14 minutos lá na Alemanha. E é uma coisa super preciosa. Muito legal. Ó, Vera, tem uma pergunta aqui para o Fábio, da Aline Faria. Ela pergunta o que você tem a dizer sobre o Rio Doce. Que pergunta boa. Nossos telespectadores estão muito São maravilhosos, né? Bom, acho que o Rio Doce, eu tive lá há pouco tempo para ver o que restou. O que restou e o que está sendo feito. Né? Então, o que se passou é uma tristeza. Eu acho que o exemplo que você deu, Vera, da Volkswagen... É isso aí. É isso. Tanto se fala, as empresas todas falam sobre sustentabilidade, sobre e o discurso delas continua muito parecido ao longo, porque tem que pagar. E acontece esse tipo de coisa, que é um horror para... 18 pessoas perderam a vida e mataram o Rio, né? Na primeira leva, mas, né? Porque o que morreu de febre amarela depois por decorrência disso, né? Pode botar na conta deles também. Mas eu acho que se há um lado positivo nessa história, que hoje foi com as multas, com as indenizações que tinham que ser pagas, foi montada uma fundação chamada Fundação Renova, e eles estão fazendo um trabalho muito sério, pude presenciar lá, de recuperação. Porque a gente podia trazer esse pessoal aqui. Eu acho que valia a pena trazer, porque uma parte porque assim, ele dá com perda e dano. Né? Dano é tudo que você consegue reparar. Como é que você repara perda? Né? Uma perda de uma vida, um rio muito degradado, parte da natureza que se vai. Como é que você... Então, o que a Fundação Renova... A minha leitura do trabalho deles é que essa tentativa de lidar com perda. Então, uma coisa, só para dar um exemplo para vocês do que me chamou a atenção, eles na cidade de Mariana, eles montaram assim, algumas vilas foram soterradas praticamente. Né? E o que passou a acontecer foi que os moradores eles foram retirados, né, foram viver em geral em Mariana, mas muitos vão lá para estar lá. Né, lugar que alguns deles nasceram, tem ligação sentimental. E nisso eles passaram a buscar coisas e começaram a achar coisas. Santo de igreja, pedaço de porta, objetos pessoais. E a Fundação Renova, dentre várias outras coisas assim, que me tocaram muito quando eu estive lá, eles montaram uma espécie de, por enquanto é um depósito, é praticamente um museu. E a minha leitura, é muito, muito pessoal, virou uma espécie de terapia para muitas dessas pessoas que foram afetadas. É uma maneira de pessoas lidarem com a perda. Seja perda de pessoas, seja perda de parte da sua história. Então, eu acho que, além de tudo que está sendo feito na prática, de tentativa de recuperação de partes do rio, de formação de pessoas, de agricultores pobres que vivem na beira do rio,
aprender outras práticas e lidar melhor com a sua terra, tudo isso eles vêm fazendo e isso me deu muito otimismo de ver, especialmente o compromisso das pessoas da equipe, como eles se dão com os locais. Óbvio que tem críticas, tudo isso recebe crítica sempre, mas é um trabalho assim louvável. Eu estou achando legal. Ver, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa... O mundo todo tem, mas o nosso povo ele é particularmente solidário, né? E eu acho que essas coisas muito graves tocam tanto todo mundo que a ação de recuperação é uma ação muito nobre. Então a história toda é triste, mas eu acho que esse lado vai dar daqui a pouquinho, vai aos poucos, mas eu acho que daqui a pouco vai dar resposta bacana para nós. Que Deus te ouça. Temos mais algumas dúvidas sobre a vacina. Uma delas é do Mavilson Borba, de Recife, no Pernambuco. Ele pergunta se o álcool corta o efeito da vacina ou quanto tempo pode beber após tomá-la. Quanto álcool pode tomar também. Ela é ampla, né? Se pode tomar a vacina e injetar o álcool. É mais ou menos Beber a vacina, né? Injetar o álcool. Na prática, o álcool não corta em momento nenhum. Não existe nada que diga que o álcool corte o efeito da vacina. E aí o resto é por conta dele. Eu posso imaginar isso. É um argumento, tipo assim, isso é argumento de mulher, de homem que bebe. Tipo assim, você vai tomar vacina, você não vai poder beber durante 6 horas. Ou então do homem também que tem muito medo da dor da vacina. Então ele já toma, né, 2 dias, né, Muito boa pergunta. A Aline Pera, ela pergunta por que os comissionários de bordo não entram na lista de prioridade para vacina, já que a média por dia são de 600 passageiros com diversidade e no ar reciclado dentro das aeronaves. Não, é uma boa pergunta, eu acho que faz sentido. Agora, as empresas também têm porque essa a gente não pode jogar a responsabilidade toda só no governo sempre. Então, assim, empresas estruturadas, como a empresa aérea, ou grandes empresas, grandes corporações... Bancos fazem isso, empresas... elas podem promover campanhas de vacinação, adquirindo a vacina no serviço privado. Eu acho que é um investimento para a empresa também. Por exemplo, banco, você fica todo mundo mexendo dinheiro. Não, e depois o funcionário falta menos durante aquele período, né? É uma forma de diminuir a abstenção no trabalho. Quer dizer, eu acho que aí entra um pouco, acho que deve sim, mas a própria empresa corporativa ali pode promover a campanha e deve. Sim. Tá, ok. E muitas fazem isso. Tem uma pergunta aqui da Francisca, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta: quem está tomando os medicamentos para tuberculose pode tomar a vacina? Pode e deve. Não tem problema nenhum, não há nenhuma interferência. A Lúcia Galdino, de Pernambuco, ela pergunta se essa gripe pode tomar bastante água com limão ou água ou limão. Agora, a água é sempre bom, né? Para todo mundo, como a gente viu aqui no programa. Com ou sem limão, né? Agora, o limão... O importante é a água. Recomenda se não jogar no olho. Agora, a água que passarinho bebe, né? Não é aquela outra água. Não é limão com vodka e açúcar. E tem uma pergunta aqui da Tânia Soares. Ela disse que ela tem... Não, desculpa. Aqui é isso. Que ela tem alergia a mofo, que quando entra em contato com o mofo desenvolve uma gripe imediatamente, com espirros e coriza. A vacina vai proteger ela? Não, não vai. O que ela tem é uma alergia ao mofo, que dá os mesmos sintomas da gripe, apesar de que não dá os mesmos, não tem a febre. Né? Pode ter dor de garganta, pode ter espirro, coriza, mas febre, mofo não dá febre. Se tiver tudo isso e febre, ela pode acreditar que ela está gripada. Além se não tiver a febre, é só o mofo. Tá, ok. Maravilha. São essas, Vera. Podemos terminar o programa? Então tá bom, foi ótimo, maravilhoso. A gente volta amanhã às 5h30. Até lá.